a partir de setembro, outubro, nós vimos inclusivamente um aumento do rendimento médio da família que nos pedia ajuda. Se até setembro, início de setembro, eram famílias que tinham à volta dos 1.000 € de rendimento líquido mensal, setembro e outubro nós vimos que já se aproxima dos 1.500 € rendimento líquido mensal. Portanto, isto mostra que também o perfil, em termos de rendimento, está a aumentar. Mas precisamente por causa das causas. Se no início do ano foi muito a questão da inflação, aquilo que levou as famílias a terem dificuldades, aquilo que vemos agora nestes últimos tempos é o aumento da prestação do crédito à habitação. Se estivermos a falar de uma família que tem de rendimento o correspondente a 2 salários mínimos nacionais, por exemplo, ou pouco mais que 2 salários mínimos nacionais, e se tiver um aumento da prestação do crédito à habitação de 90 €, por exemplo, isso acaba por fazer moça. Porque não nos podemos esquecer que não são só esses 90 €, são esses 90 € a somar ao aumento da fatura do supermercado, o aumento da eletricidade, do gás, dos combustíveis, e tudo isso acaba por provocar ali uma grande derrapagem nos orçamentos das famílias, e pode não levar logo na primeira revisão da prestação do crédito à habitação a que haja uma ruptura, mas daqui a 6 meses a família vai ter um novo aumento e possivelmente aí já esticou tudo aquilo que era possível esticar. Para já a Euribor está a subir muito mais rápido do que subiu em 2008 e algo que não era expectável, porque nós no início do ano, quando ouvimos mesmo os bancos a falarem do aumento da Euribor, perspectivavam que fosse um aumento lento e que desse aqui também tempo às famílias para se poderem organizar. Ora, não é isso que está a acontecer e não foi isso que aconteceu em 2008. Por outro lado, nós temos uma inflação que, de acordo com os últimos dados, já está nos 2 dígitos. Em 2008 não tínhamos estes níveis de inflação. Se chegarmos a valores de 5% de taxas de juro, que cenário é que podemos ter? As famílias conseguem? Vamos ter muitas, não são todas as famílias, mas vamos ter principalmente aquelas famílias que já têm taxas de esforço muito elevadas ou que têm baixos rendimentos, a ter muitas dificuldades em honrar os compromissos. Daí, portanto, todos os alertas e as reivindicações que a DECO tem vindo a fazer. É verdade que, ao contrário daquilo que aconteceu em 2008, nós não tínhamos uma lei, o Decreto-Lei 227 de 2012, que veio criar aquilo que todos nós já conhecemos como o PAR e o PERSI. E agora, por lei, o banco está obrigado, sempre que detecta uma dificuldade do cliente, do consumidor, a entrar em contato com ele e a avaliar qual é que é a sua situação financeira. Sempre que o consumidor, sempre que a família entra em contacto com o banco, a dar-lhe a conhecer as suas dificuldades, o banco tem a obrigação de fazer uma avaliação e verificar se existe ou não viabilidade de reestruturar, de apresentar alguma solução. O Governo prepara-se de resto para apertar ainda mais a malha em relação à banca e obrigar a banca a renegociar mesmo os créditos. Isso foi prometido, de resto, no debate do orçamento pelo Primeiro-Ministro. Isto vai chegar para as famílias conseguirem responder à subida das taxas de juros? A opinião da DECO poderá não ser suficiente, porque também temos algumas dúvidas se as famílias acabam por conseguir mesmo cumprir, mesmo com essa reestruturação, e as nossas reservas têm muito a ver com créditos que já estão contratados no limite. Por exemplo, créditos que já estão contratados com a duração de 50 anos, em que a idade das pessoas já vão até aos 80 anos, e nós sabemos que existe uma grande fatia destes créditos nesta situação, ou famílias com taxas de esforço muito elevadas. Portanto, temos muitas dúvidas e algumas reservas de que, mesmo reestruturando estes créditos, as famílias os consigam suportar. Daí entendermos que uma das soluções poderia passar por uma linha de financiamento semelhante àquela que houve em 2009. Financiamento esse dirigido às famílias. Entre 2008 e 2012 nós vimos essas situações de famílias a terem que abandonar as casas e foi dramático e a nossa esperança é que não se volte a passar aquilo que
que surgiu nessa altura. De qualquer forma, temos já famílias com situações muito complicadas, porque têm baixos rendimentos, e porque as prestações estão a subir e, portanto, estão na iminência de virem a ser confrontadas com essas situações. Mas antes de serem confrontadas com essas situações, e eu pensava até que era essa a pergunta que iria fazer, elas são confrontadas com ações de execução, com a penhora dos seus bens, dos seus Despejo. rendimentos, exatamente, ou então até as próprias famílias tomam a decisão de avançar para o processo de insolvência. E já há muitos casos desse género. E eles começam novamente a aumentar. Se nós formos ver os dados do Ministério da Justiça relativamente às insolvências, nós vemos que as insolvências dos particulares, eles representam mais de 70% do valor total das insolvências.